Boa noite, meu povo. Estou gravando esse vídeo aqui para ajudar a explicação do botão, certo? Porque a aula foi um pouco corrida na parte do final e não consegui explicar tão bem, aí fiquei com peso na consciência. Eu vou gravar esse vídeo para ajudar quem quer que queira ver, ok? Para a gente entender melhor como é que o botão funciona com mais calma também. Vou dedicar esse vídeo aqui de forma rápida, só para a gente entender o funcionamento do botão, e vou fazer um outro vídeo dando alguns exemplos de como usar o botão em diferentes aplicações, ok? Para vocês entenderem bem como é que funciona. Estou aqui no Tinkercad, vamos simular, né? Peguei aqui o Arduino, certo? Vou pegar aqui uma placa de ensaio, tá bom? Para a gente programar o botão, a gente vai usar o botão somente e a gente vai usar um resistor também, ok? No futuro eu explico o porquê desse resistor. Vou botar o botão aqui no meio entre essas duas colunas aqui, ó, da nossa protoboard, ok? Lembra que o botão, esses dois lados são naturalmente conectados, certo? E esses dois lados também são naturalmente conectados. Mas esse lado e esse, eles não são naturalmente conectados. Os botões, os dois lados aqui do botão, eles só vão se conectar juntos quando a gente pressionar o botão, tá certo? Então, esses dois lados aqui estão juntos sempre. Esses dois lados também estão juntos sempre. Mas esse com esse e esse com esse, ou esse com esse, né, tanto faz, esse com esse, eles só funcionam, eles só juntam quando a gente pressiona o botão. Então, vamos lá. Para a gente usar o botão, como qualquer outro componente, como é que a gente faz? A gente dá uma porta para ele, né? Vou usar aqui a porta 7, tá bom? Nossa porta 7, ele vai vir aqui numa das perninhas do botão. Já a gente complementa tudo. A portinha 7, ela vai ser responsável para fazer a leitura se o botão foi ou não pressionado. Semelhante quando a gente tem um LED, que a gente define uma porta para poder enviar o sinal para o LED, já que o botão ele é um sensor digital, a gente vai definir uma portinha para poder ler quando que o botão foi apertado. Vou definir essa porta como a porta 7, tá bom? No futuro a gente vai ver direitinho o porquê, mas é isso. O que a gente vai querer fazer? É importante a gente ter também o nosso 5 volts e o nosso GND sempre conectados aqui. Vou conectar o GND primeiro, certo? Conectar o GND aqui em cima. Pronto. E vou conectar os 5 volts aqui embaixo. Pode ser? Eu vou entender já o porquê. Vocês entendem que quando eu faço isso, ó, o GND aqui em cima, tudo isso aqui é GND, né? E quando eu ponho 5 volts aqui embaixo, toda essa coluna aqui é 5 volts, né? Beleza. Então, isso aqui é protoboard. Vamos lá. A nossa porta 7, ela vai até essa verdinha, vai até essa perninha do nosso botão. E esse lado está naturalmente conectado com esse. O que a gente quer? Quando o botão não está pressionado, ele tem que detectar 0. 0 é o quê? Na elétrica. 0 é o resistor, é o GND, certo? 0 é o valor da terra. Tentar arrastar aqui, pronto, agora foi. O que significa isso aqui que a gente acabou de montar? 7, ela vai até essa perninha do botão, e quando o botão ele não estiver pressionado, esse lado, que está naturalmente conectado com essa porta 7, no futuro ela vai ser de leitura, né? Então 7, quando o botão não está pressionado, ela naturalmente detecta esse resistor aqui, que puxa aqui para o GND, tá vendo? GND é 0, a nível de energia, né? Então a nossa porta 7, quando o botão não está pressionado, ela detecta naturalmente GND, que é 0. E o que a gente quer fazer aqui? Quando o botão for pressionado, vou usar esse lado aqui agora, ok? Já que esse lado não está naturalmente conectado com esse, vou usar esse lado. Quando a gente pressionar o botão, a gente quer que os 5 volts, onde é que eu vou botar? Seja detectado pela porta 7. O que vai acontecer aqui? 7, vem para cá, verdinho, sobe aqui nessa perninha do botão. Essa perninha, naturalmente conectada com essa, quando o botão não está apertado, ele detecta 0, que é o GND. Quando eu aperto o botão, ele junta esses 4 polos aqui do botão em um só, aqui no meio. Ele vai juntar o GND, ele vai juntar os 5 volts, ele vai juntar tudo. O que vai acontecer? O 7, a porta 7, ela vai detectar os 5 volts que entrou aqui no meio. Então, quando a gente aperta o botão, os 5 volts agora que está nessa perninha aqui, né, ó, nesse ladinho aqui do botão, quando a gente aperta, os 5 volts vem aqui para o meio, a nossa perna 7 vem aqui para o meio e ela vai detectar os 5 volts. Então ela foi de 0 para 5 volts quando a gente aperta o botão. Agora que a gente tem essa diferença do botão sem estar pressionado no 0 e o botão pressionado no alto, no 5 volts, né, a gente tem como programar o nosso botão. Essa é a parte elétrica do botão, ok? Que é a parte um pouco mais complicada. Eu diria que a programação é até mais fácil. Vamos lá, código, texto. Vou apagar o que está escrito aqui já, certo? Vamos lá. O que a gente faz quando a gente tem um componente? A gente tem um botão e ele está na porta 7, porta de leitura. A primeira coisa que a gente tem que fazer é dizer que a variável botão, certo?
ou o botão é 7, né? O botão está na porta 7. O que a gente faz com LED? LED 9, né? LED 8, por exemplo. Botão 7. O botão está na porta 7. Então vamos declarar aqui, certo? O botão está na porta 7. E essa porta, ela vai fazer o quê? Pin mode. Botão, certo? Que é a porta 7, tanto faz. O botão, a porta 7 agora é a mesma coisa, né? Que a gente declarou aqui. Botão input. Significa agora que a gente decidiu que o modo do pino 7, porque botão e 7 é a mesma coisa. O modo do pino 7, ele é de input, ou seja, ele é de leitura. Input significa entrada, entrada de dados, leitura de dados, é a mesma coisa. Vou começar uma comunicação serial aqui, certo? Para a gente conseguir detectar se o nosso botão foi apertado ou não através do serial. Beleza, isso aqui depois vocês vão entender. E no loop, o que a gente vai querer fazer? Lembra daquela função if que eu falei? If algum comando, né? A gente escreveu alguma coisa aqui. Se essa condição aqui for verdadeira, abre chave. Aí você escreve um outro comando aqui, por exemplo, o comando X, né? Escreve o comando X, fecha chave. Então, se essa condição aqui for verdadeira, abre chave, fecha chave, dentro dela, o nosso comando. Vamos programar, ver como seria mesmo. O que a gente quer fazer? Se o botão for apertado, sei lá, serial print, né? Imprima uma mensagem na minha tela, foi apertado. Então vamos fazer isso. Se o botão foi apertado, como é que a gente faz para detectar se o botão foi apertado? A gente teria que ler a porta 7. Não é, a porta 7 não vai ser de leitura, então a gente tem que ler a porta 7. Se a porta 7 está detectando 0, é porque o botão não foi apertado. Se a porta 7 está detectando 5 volts, que é a energia, então ela foi apertada. Como é que a gente faz isso? No LED a gente faz digital write para mandar um comando digital, né? Para ligar ou desligar. Mas já que a nossa porta ela não é de output, ela não é de envio de energia, ela é de recebimento de energia, então a gente não faz digital write, a gente faz digital read, leitura digital. Conseguiram ver? Vamos fazer o quê? Leitura digital do botão. Se a leitura digital do botão, que é a leitura digital do botão? Lembra que o botão é 7, então porta 7. Se a leitura digital da porta 7 detectar energia, high, lembra? Semelhante ao LED aqui agora. Detectar energia, abre chave, fecha chave. O que a gente vai querer fazer? Serial.println apertou, por exemplo. Certo? Pausem o vídeo, leiam com calma, ver se vocês entenderam tudo isso. Vou explicar aqui com mais calma agora, certo? Se é um teste, é um comando que só é executado quando a condição é verdadeira. Se a gente fizer uma leitura digital da porta do botão, que é a porta 7, e ela for igual a high, ela valer high, lembra a diferença entre dois iguais aqui, né? Se fosse só um igual, é como se a gente dissesse digital read do botão vale high. A gente deu um valor para ele. Isso se fosse um igual. Se for 2, a gente pergunta. Digital read do botão vale high? Botar 2 iguais faz o Arduino ele se perguntar. Ao invés dele atribuir, ele se pergunta. Então, se a gente fizer uma leitura digital da porta do botão e ela for high, ela é high? Sim. Se ela for, é o if, né? Se ela for serial.println, apertou, ela vai imprimir no nosso monitor serial. E se não, abre chaves, fecha chaves, e aqui um comando, né? Aqui dentro, que nem um if. Só que muda aqui else, e aí tipo, se isso aqui for verdade, vai executar esse comando. Se não for, se não, else, a tradução de else é se não, né? Se não, execute isso. Serial.println não apertou. Certo? Deu para entender o que a gente fez aqui? Olha com calma. If, se, um comando que só é executado quando o teste é verdade. Se a leitura digital do botão for high, com 2 iguais, porque é um teste, for high, ou seja, ele detectou energia, é porque alguém apertou. Então imprima no serial, apertou. Se isso aqui não for verdade, ou seja, se não, e aqui, já que a gente está falando de sensores digitais, né? O botão ele é um sensor digital. Digital é sempre 0 ou 1, alto ou baixo, 5 volts ou 0 volts, né? Então, se ele não for high, esse se não implica que ele é low. Low é o quê? É o GND, lembra? Low, 0, 0 volts, tudo isso é GND. Então, se ele detectar energia, imprima, apertou. Se ele não detectar energia, ou seja, quando ele detectar o GND,
imprima, não apertou. É isso. Esse é o programa do botão, certo? Se a gente iniciar ele aqui, ó, deixa eu deixar ele um pouquinho menor. Iniciei esse comando, certo? Esse nosso programa aqui. Monitor serial aqui embaixo. Abri ele. Não apertou, não apertou, não apertou, não apertou, dizendo bem muito, porque a gente não apertou, né? Então ele está entrando nesse else aqui, ó. If, o programa lê assim, né? If, ou seja, se a leitura digital do botão for alta, diga apertou. Mas a leitura digital do botão não é alta. Ele está detectando GND, ó. Se isso aqui não é verdade, então faça o else. E ele está fazendo isso aqui. Por isso ele está mandando não apertou, não apertou, não apertou. Mas quando eu apertar esse botão, esse teste aqui, ó, vai ser verdade. Quando ele for verdade, ele vai executar esse comando aqui, e não essa de baixo, entende? Ele sempre executa ou o if ou o else. Ele nunca executa os dois, né? Vamos ver. Apertei. Estou apertando e segurando. Ó. Apertou, apertou, apertou. Por quê? Porque enquanto o meu mouse estiver apertando aqui o botão, o 5 volts está conectado na porta 7. Ela faz uma leitura da porta 7. Ela vê que é alta. E vendo que é alta, ela faz ali o apertou. E ela não entra no else. Porque o de cima foi verdade. É isso. Esse aqui é o código do botão, certo? E aí eu vou fazer um vídeo aqui extra explicando, dando algumas dicas, algumas ideias também de como usar o botão em outros programas, né? E de outras formas. Como ligar um LED com ele. É isso, obrigado, hein? Desculpa aí pela explicação corrida de hoje.